não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Todas as afirmações que não são narrativas são puramente analógicas. Só as afirmações narrativas é que podem ser literais. Mas analógico, digo eu, até que ponto? Então eu digo, por exemplo, fulaninho foi tomar banho. Então eu estou supondo que fulaninho conserva a sua identidade, pelo menos pela duração do banho. Não é que ele entra no banheiro, daí sai outro cara de lá. Se acontecer isso é porque algo deu errado. Né? Então, bom, tem certas pessoas que quando elas tomam banho elas se transformam, tanto que ficam irreconhecíveis, mas não é o caso da maioria da humanidade. Então, quer dizer, esta permanência do sujeito durante o curso da ação é condição não só para que você perceba a ação, mas para que ela possa ocorrer. Não é isso? Quer dizer, se eu estou tomando banho, né, eu estou me lavando a mim mesmo e espero ficar mais limpo. Não é? Porque se eu, quando tomo banho, o vizinho aparece mais limpo e eu continuo sujo do mesmo jeito, então não fui eu que tomei banho. Tá certo? Porém, esta continuidade ela é relativa. Quer dizer, eu tomo o sujeito da frase como se fosse um ente permanente. Mas ele é permanente? Não, ele não é permanente. Ele está continuamente se transformando, ele tem uma existência temporal, ele surgiu num dia e vai desaparecer em outro. Não é isso? A não ser que ele sobreviva. Ele tem uma vida após a morte e continue vivendo eternamente. Então, isso quer dizer que toda afirmação descritiva que toma, portanto, o seu sujeito como um elemento estável, está se referindo a ele sob a categoria da eternidade. Então, nós temos essas duas maneiras de encarar, de descrever o mundo. Temos uma maneira narrativa, que imita a estrutura temporal da ação. E temos uma maneira descritiva, que pega todo este movimento, todo este transcurso temporal e o coloca dentro de uma moldura eterna. Tá certo? Ora, essa moldura eterna é invenção nossa também? Fomos nós que inventamos a eternidade? Bom, é fácil você ver, nós não precisamos demonstrar agora que se não existe a eternidade, também não existe o tempo. Isso não depende de nós, absolutamente. Portanto, tudo o que nós temos experiência se dá na clave narrativa. Mas nós só podemos ter essa clave narrativa, nós só podemos contar o que aconteceu porque existe uma eternidade. E os entes que estão dentro do tempo, que estão se transformando, têm também uma identidade eterna, que está para cima da esfera temporal narrativa, tá certo? E que garante a possibilidade dessa esfera temporal narrativa. Então podemos ver as coisas sob dois aspectos, no tempo e na eternidade. E só podemos ver no tempo porque vemos na eternidade. Ora, mas as nossas narrativas são todas necessariamente incompletas. Nós só podemos contar um pedacinho. Que é o pedacinho que nós vimos, que nós imaginamos ou que alguém nos contou. Tá certo? E todas essas histórias,
Quer dizer, pouco importa você conta uma palavra, olha, eu vi um carro se movendo na rodovia 95, ou que você escreva, quer dizer, história universal, ou a história do cosmos, tá certo? As duas serão igualmente incompletas. Então, todas as nossas narrativas são incompletas, e é a visão da escala eterna que garante algum encaixe entre essas narrativas e a realidade. Então, é porque existe a eternidade que as nossas narrativas não precisam ser completas. Porque todo mundo tem acesso à mesma noção, à mesma expectativa de eternidade, e pode então corrigir a relatividade das várias narrativas, confrontando-as com a escala da eternidade e confrontando com outras narrativas. Muito bem. Agora, se eu disse que tudo o que acontece no tempo e transcorre no tempo, então isso significa a totalidade do universo, sem nenhuma exceção, está transcorrendo. A totalidade universal é também uma narrativa. Quem conhece essa narrativa? Só Deus. Então, quer dizer, existe uma narrativa integralmente real, que é a narrativa daquilo que efetivamente aconteceu a todos os entes e criaturas em qualquer época, sob qualquer aspecto que seja. Isto abrange, por exemplo, vamos supor, um acontecimento fugaz, como por exemplo uma pedrinha que rolou na montanha, como acontecimentos de enorme duração, como a formação e desaparecimento da montanha, tá certo? E o próprio desaparecimento dos planetas e das galáxias no fim dos tempos. Então, isto aí é a narrativa divina. São Tomás de Aquino diz que nós falamos com palavras, e Deus fala com palavras e coisas. Quer dizer, a totalidade do acontecer é a narrativa divina. Só Deus conhece. Não é isto? Então, isso quer dizer, todas as nossas narrativas são incompletas. E na medida que são incompletas, elas só são parcialmente verdadeiras. Só são verdadeiras analogicamente. Então, sempre que você conta uma história, você tem que omitir milhões e milhões e milhões de detalhes, milhões de acidentes, sem os quais aqueles acontecimentos não poderiam acontecer. Lembre-se da aula sobre o fato concreto. Quando você diz que algo aconteceu, e você percebe concretamente que aquilo aconteceu, é porque você está aberto à infinitude de acidentes sem os quais aquilo não poderia acontecer. Você não conseguiria enumerar esses acidentes todos, mas você está aberto para a multiplicidade deles, né? Se você fechar, então você está confundindo o acontecimento com a sua narrativa verbal deles, né? O que é um erro monstruoso, porque a narrativa verbal, embora imite a estrutura do acontecer, ela resume essa estrutura e ela fecha essa estrutura numa totalidade verbalmente expressável, deixando de fora tudo aquilo que você acha que não é necessário para a compreensão do essencial. Ou seja, você narra só o essencial e tira o acidental. Mas você sabe que sem o acidental a coisa não poderia acontecer. Seria apenas uma narrativa pensada, não uma narrativa acontecida. Não é isso? Então, o que garante a realidade das nossas narrativas? É porque elas também estão acontecendo dentro da narrativa divina. Qualquer história que eu conte está sendo contada naquele mesmo momento, na escala da realidade total, que o próprio Deus está contando, ou está escrevendo naquele momento. Não é isto? Então, é essa conexão entre a nossa narrativa e a narrativa divina que nos garante a realidade do que está acontecendo. Portanto, as nossas narrativas só são verdadeiras quando elas estão abertas para que a narrativa divina as complete. Por exemplo, quando você
conta certos fatos e tira algumas conclusões sobre a continuidade deles, e as conclusões que você tirou depois se revelam verdadeiras, significa que a sua narrativa estava bem encaixada dentro da narrativa divina. Por exemplo, umas semanas atrás, quando deu a revolução no Egito, eu digo, não esperem que essa revolução crie uma democracia. Ela vai criar uma tirania muito pior do que a anterior e vai começar a matança. Eu disse isso. 3 dias depois começou a matança. Isso significa que a minha narrativa e a conclusão que eu tirei dela estavam harmônicas com a narrativa divina. Quer dizer, com o que iria realmente acontecer. Não é isso? Então, a previsão, a possibilidade que nós temos de prever significa apenas isso. A nossa história, tal como nós a narramos, está aberta para uma continuação que está de acordo com a narrativa divina. Ou narrativa divina, ou totalidade do acontecer. Não é isso? Ora, acontece que Deus, além de estar escrevendo a narrativa total, ele também produz uma versão verbal dela, que é a revelação. Quer dizer, Deus escreve com palavras e coisas, mas ele também às vezes escreve com palavras. E Jesus Cristo diz a seguinte coisa: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que esta narrativa menor que ele está fazendo em palavras faz parte da narrativa divina enquanto tal. E a verdade delas não depende sequer da continuidade da existência dos entes a respeito dos quais ela está falando. Isso quer dizer que quando o planeta Terra não existir mais, aquilo que Jesus Cristo disse sobre a Terra continuará vigorando. Aquilo dura mais do que a Terra. Tá certo? Portanto, nós temos um guiamento fundamental para a compreensão da realidade, que é, vamos dizer, a versão divina abreviada da narrativa divina. Isto é o texto da revelação. Como sabemos, como distinguir qual texto da revelação é o verdadeiro? Porque, como você sabe, existem várias religiões, sistema de crenças, toda a sociedade tem algum sistema de crenças, ritos, símbolos, etc, etc, etc. É muito simples saber isso. Se eu disse que a narrativa revelada é um elemento da própria narrativa divina, Deus fez uma versão abreviada, mas essa versão abreviada, ela por sua vez faz parte da própria narrativa divina, então naturalmente aquilo que está contado ali será continuado em ações subsequentes, que terão, vamos dizer, uma coerência interna com o texto da revelação. Ou seja, o texto da revelação não acaba. Ele se prolonga em acontecimentos que não estão no texto, mas estão na narrativa divina, e que mostram que aquele pedacinho que foi resumido na revelação está perfeitamente encaixado dentro da narrativa maior, da narrativa divina. Então, só podemos aceitar como verdadeiras as revelações que se prolongam em acontecimentos posteriores. Atestando a veracidade do que foi dito ali. Portanto, o teste da revelação não é o que as pessoas dizem, não é o que os teólogos dizem, não é o que os vários sistemas de crenças desenvolveram, mas a possibilidade de você observar a ação divina no mundo, a ação que prolonga o texto da revelação e o confirma
infinitas vezes. Isso significa o seguinte, que somente uma sequência de milagres inteiramente coerente com o texto da revelação, coerente nos mais mínimos detalhes, pode atestar que uma revelação veio de Deus. Ou que ela foi simplesmente algo que os homens intuíram, por mais elevado e espiritual que seja. Neste sentido, só há um texto revelado. Que é exatamente o da Bíblia, especialmente o Novo Testamento, cuja continuidade é atestada ao longo do tempo por uma sucessão imensa de milagres, sem nenhum paralelo em nenhum outro sistema de crenças. Isso não quer dizer que acontecimentos extraordinários não sucedam em outros campos religiosos, sucedem, tá certo? Porém, nunca houve, em parte alguma, um processo de verificação como existe dentro da Igreja Católica. Nenhuma religião jamais se atreveu a testar por meios crítico-analíticos os seus supostos milagres. Isso quer dizer que os milagres alegados aqui ou ali, os acontecimentos miraculosos, etc., podem ser aceitos como tal ou negados como tal, porque eles também são matéria de fé. Ao passo que os milagres do Padre Pio não são matéria de fé. Você não precisa ter fé alguma para saber que aquilo aconteceu. É claro que tudo que eu estou dizendo pressupõe que vocês tenham assistido a minha aula sobre o que é um milagre. A aula que tem um resumo publicado no site da Voegelin-View. E eu acho que é o único resumo que tem por aí. A aula está disponível no site do Internet. A aula por extenso? A aula está, até esqueci disso aí. A aula está disponível no site do Inter-American, de interamerican.org. Então, isso significa que nós não podemos definir milagre como ruptura de leis naturais, não podemos definir milagre apenas como acontecimentos extraordinários, mas o milagre tem que ter uma coerência total com o texto da revelação, em todos os seus aspectos, e ele tem de ser considerado na sua totalidade. Você não pode isolar nele os aspectos correspondentes às várias ciências ou às várias disciplinas e estudá-los isoladamente, porque o caráter miraculoso do fato se revela justamente na conjunção inseparável desses vários aspectos. Por exemplo, suponhamos que no milagre de Fátima você conseguisse arrumar uma explicação astronômica para a chamada dança do céu. Eu digo, muito bem. Além disso, você teria que explicar por que esse fato astronômico aconteceu com data marcada por 3 crianças. Porque esta conexão, as crianças disseram que ia acontecer tal hora e aconteceu naquela hora. Então não é o fenômeno astronômico em si que constitui o milagre, mas ele e mais o seu anúncio. Mais ainda, teria que explicar por que aconteceu justamente no instante em que as crianças convocaram outras pessoas, e as pessoas foram, porque elas poderiam não ter ido. Mais ainda, teria que explicar como isto se conecta com as profecias que foram feitas na ocasião e que se cumpriram historicamente. Então, é esta conexão inseparável desses vários elementos que constitui o milagre. Qualquer desses elementos tomados separadamente seria apenas uma esquisitice. Tá certo? Ora, seria possível você reduzir ou negar o caráter miraculoso dessas coisas? Bom, só se você inventasse uma ciência capaz de conectar o comportamento infantil com fenômenos astronômicos. Existe essa ciência? Mas não existe. Então, ainda que você arrumasse uma explicação
científica para cada um dos eventos em particular, você perderia a conexão, e é justamente essa conexão que dá o caráter miraculoso da coisa. Por exemplo, o fato daquela menina que não tinha pupilas e que o Padre Pio orou por ela e ela passou a enxergar sem pupilas. Né? Bom, enxergar sem pupilas já é um absurdo, tá certo? E não há nenhuma explicação oftalmológica para isso, mas mesmo que houvesse, né, você teria que explicar por que isso só aconteceu quando o Padre Pio rezou. E mais ainda, você teria que explicar por que a menina foi procurar logo o Padre Pio e não veio, por exemplo, falar comigo. Não é isso? Ou com qualquer de vocês. Então, vamos dizer, é o senso do fato concreto é absolutamente necessário para você poder compreender o que é um milagre. O milagre é uma conjunção de fatores essenciais e acidentais absolutamente inseparável. E é assim que ele tem que ser julgado. Então, somente a sucessão de milagres que continua a narrativa evangélica, porque metade do tempo que Cristo passa no Evangelho está lá fazendo milagres, curas miraculosas, a outra metade ele passa dando umas explicações, que se você somar todas as explicações, não dá 20 páginas. Pega todas as palavras de Cristo, tem algumas edições que traz aquelas partes do Cristo em vermelho, né? Pega todo aquele pedaço vermelho, ajunta, você vai ver que não chega a 20 páginas. Então, Cristo falou muito pouco, mas diz ali na Bíblia que ele fez muitas outras coisas, além das que estão contadas ali. Não é isso? Então, a sucessão dos milagres evangélicos continua ao longo do tempo, atestando o quê? A ação divina no mundo, e não um sistema de crenças. Não algo que os homens conceberam. Tá certo? E então, é ali que nós temos, vamos dizer, a verdadeira conexão entre a narrativa revelada e a narrativa divina. E a nossa própria narrativa. Então aí tudo se encaixa como se fosse várias camadas de uma cebola. E isto nos dá um senso da realidade. Então, você vê que a concepção moderna do cosmos, ela também é uma narrativa. Ela nos dá uma imagem de como teria sido a origem do cosmos, o seu desenvolvimento e alguns fatores mais ou menos permanentes. Aquela história de Isaac Newton, de que ele tinha descoberto as leis eternas, isso já foi para o brejo há muito tempo. Não há leis eternas da natureza, não há nenhuma lei eterna da natureza. Tudo quanto é eterno, tudo que nós podemos conceber como eterno e como imutável, se refere não ao cosmos, mas à dimensão da eternidade. Por exemplo, nós dizemos 2 mais 2 é 4 e continuará sendo eternamente. Então, 2 mais 2 é 4 é um elemento da eternidade e não do acontecer, não do cosmos. Se não existisse cosmos algum, 2 mais 2 continuariam sendo 4. Quando nós falamos da identidade, que uma coisa é ela mesma, ela só é isso na escala da eternidade. Porque na escala temporal, as mudanças de estado são tantas que você vê que você só pode conceber uma substância como idêntica a si mesma se você a conceber vamos dizer, a durabilidade relativa dela transposta no plano da eternidade. No sentido que eu vejo, por exemplo, uma tartaruga dura o quê? 90 anos, 100 anos, 200 anos. Ela dura um bocado, mas ela começou e ela vai terminar. Tá certo? Mas como ela foi uma tartaruga durante este período, ela não pode se transformar numa outra coisa depois de morta, e nem pode ter sido outra coisa antes dela nascer. O que quer que tenha acontecido entrou na esfera do ser, quer dizer, saiu do nada e entrou no ser. Então não pode voltar para o nada. Nada pode voltar para o nada. Não é isso? Então,
ou a eternidade abrange tudo, ou ela não é eterna de maneira alguma. E se ela abrange tudo, então tudo que está no acontecer temporal também está na eternidade. Eu digo, durante quanto tempo está na eternidade? Eternamente. Isso quer dizer que, vamos dizer, esse abismo entre tempo e eternidade só existe do ponto de vista do tempo. Não é isso? Então, a modernidade substituiu a narrativa tradicional cristã uma outra narrativa. É uma narrativa na qual fatos de ordem material acontecem por si, sem nenhuma causa transcendente produzi-los, e cria, vamos dizer, um mundo material à nossa volta que não tem absolutamente nada a ver com o que nós pensamos dele. Ou seja, nós vivemos dentro deste mundo material, nós mesmos constituídos de matéria, mas nós temos um treco chamado pensamento, que é um produto do nosso cérebro. E o cérebro, então, né, cria mitos, lendas, culturas, etc., etc., sem que isso tenha nada a ver com a estrutura do mundo exterior. O mundo exterior, nessa concepção, vamos dizer, ele é totalmente estranho a nós. Não há a menor intimidade entre uma coisa e outra. Quer dizer, tudo que se passa dentro da minha mente reflete apenas o meu processo interior e não a estrutura do mundo externo. O primeiro que conseguiu dizer alguma coisa sobre o mundo externo foi Newton. Antes estavam todos vivendo no mundo da Lua. E Newton foi o primeiro cara que disse uma coisa certa a respeito do mundo exterior. Vocês acham que isso é possível? Não, isso é uma estupidez monumental. Então, vamos dizer, o mundo material visto como vamos dizer, esse abismo entre o eu pensante e o eu externo constituído de matéria, ele é uma narrativa. E é uma narrativa evidentemente falsa. Por quê? Se o mundo pensamento humano não tivesse nenhuma conexão com a natureza, e se a natureza não nos dissesse nada, tá certo? Então nós teríamos estado vivendo num mundo absolutamente estranho e hostil durante milênios e teríamos conseguido sobreviver nesse meio, embora sem Newton. Quer dizer, como é que eles conseguiram sobreviver até Newton? Estavam todos errados e Newton foi o primeiro que acertou. Então, voltemos ao ponto que eu dizia. A estrutura do nosso pensamento e da nossa linguagem, ela tem uma intimidade profunda com o acontecer externo. Não existe um mundo totalmente externo. Nada é totalmente externo e nada é totalmente interno. Interno e externo são uma relação. Não são formas diferentes da substância, como pensava Descartes. Existe uma substância pensante e uma substância extensa. Essa não é uma diferença de substância, hein? Essa é uma diferença relacional apenas. Não é isso? Tudo aquilo que eu vejo como externo se torna interno. Então logo eu presto alguma atenção naquilo e aquilo adquire um significado para mim. Você veja que perceber significados no mundo exterior é a atividade mais constante do ser humano desde que ele apareceu sobre a Terra. Ler intenções, ler significados, ler mensagens, ler até sentimentos no acontecimento do mundo exterior é o que constitui a totalidade, vamos dizer, dos sistemas mitológicos que apareceram nas várias culturas. E eles não podem estar totalmente errados. Mesmo porque o que nós entendemos como concepção científica da natureza não é senão parte de um novo sistema mitológico, de uma nova narrativa mitológica, no qual o homem emerge das sombras de processos físico-químicos que ele não compreende, e aos poucos, depois de Newton, ele vai tomando consciência das estruturas do mundo externo, até que ele consegue apreender tudo e dominar tudo. Isso é uma narrativa totalmente mitológica, como qualquer outra. Quer dizer,
com a diferença de que ela, para adquirir alguma credibilidade, ela tem que esconder suas próprias origens e tem que mentir. E essa é uma diferença que a separa de todos os sistemas mitológicos do mundo. Isso quer dizer que os autores dos sistemas mitológicos antigos acreditavam neles, e Newton e Galileu não acreditam na sua própria história. Como Descartes também não. São todos mentirosos nesse sentido. Quer dizer, todos varrendo abaixo do tapete as origens para fingir que são outra coisa, que eles não são. Então, quer dizer, os sistemas mitológicos todos, ainda que não sejam de origem revelada, eles expressam algo da relação profunda entre a alma humana e o mundo exterior. E nesse sentido são verdadeiros. Não é isso? E a única diferença entre os sistemas mitológicos e a revelação cristã é que esta continua. Esta não põe um ponto final na hora que terminou o Evangelho. Né? O texto do Evangelho é enormemente fragmentado, nós sabemos disso. Né? Então, o próprio Evangelho declara, Jesus Cristo fez muitas outras coisas que nós não lembramos ou não conseguimos documentar. E o Evangelho não pretende senão ser uma breve amostra. Não é isso? Só que esta narrativa evangélica ela prossegue, e as outras não prosseguem. Nenhuma jamais prosseguiu. Por quê? Porque elas estão condicionadas a determinados contextos culturais e não são transportáveis para fora deles. Por que a revelação cristã é? Porque ela não é uma criação cultural. Ela é um relato de fatos que de fato aconteceram e que continuam acontecendo. Mas a estrutura dela é tão mitológica quanto a das outras. Então, é uma narrativa mítica, uma narrativa que tem muitos significados, mas que se engancha na realidade através de certos conteúdos factuais que são reconhecíveis e que continuam sucedendo. Ora, essa pergunta que o Salomão Domingos faz, ele diz o seguinte: no instante em que acaba a narrativa moderna, pode entrar uma outra coisa, e essa outra coisa pode ser a operação do erro, quer dizer, mais um sistema mitológico, desta vez inventado de propósito para substituir a narrativa cristã. Isso é perfeitamente possível. E mais ainda já está acontecendo. Então, a sua pergunta, o que está acontecendo é exatamente o que você diz aqui. Quer dizer, se era correto imaginar que o vácuo criado pelo seu desaparecimento, quer dizer, o desaparecimento da narrativa moderna, possa ser preenchido justamente pela operação do erro, como afirma o livro do Apocalipse, formando então um cenário propício ao estabelecimento do sistema religioso do anticristo, sim, isso já está acontecendo. Bom, muito bem. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho.
Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.